A radiação não mata na hora, mas destrói as células aos poucos. Neste vídeo, veremos quem recebeu as maiores doses de radiação já registradas e os efeitos em seus corpos. Já falamos sobre o caso brutal de Hisashi Ouchi, um técnico em uma usina nuclear no Japão, que foi exposto a 1.700 Roentgen Equivalent Man de radiação durante um acidente de trabalho. Ele teve queimaduras graves, danos internos e perdeu o sistema imunológico devido à queda dos glóbulos brancos. Em vez de deixá-lo morrer, médicos tentaram tratamentos experimentais, mantendo-o vivo por 83 dias contra sua vontade, até sofrer uma parada cardíaca irreversível. Quer saber mais sobre Hisashi Ouchi? Veja nosso outro vídeo. Agora, vamos falar do caso de radiação mais famoso. Os bombeiros de Chernobyl receberam radiação 100 vezes acima do limite de sobrevivência, e a morte era inevitável para eles. O desastre de Chernobyl aconteceu em 26 de abril de 1986, na usina próxima a Pripyat, Ucrânia. Isso aconteceu depois que um teste de segurança de rotina deu errado e desencadeou uma reação nuclear em cadeia descontrolada. Isso causou o superaquecimento e derretimento do núcleo do reator, explosões que abriram um buraco no reator 4 e um incêndio que liberou 5% do material radioativo na atmosfera, espalhando substâncias perigosas pela Europa. A cidade vizinha de Pripyat, com uma população de 49 mil habitantes, assim como outras 68 mil pessoas da região ao redor, foram evacuadas. Após a explosão inicial, bombeiros da região de Kiev correram em direção à nuvem de fumaça radioativa, totalmente despreparados para o que iriam encontrar e sem saber que alguns deles estavam indo diretamente para a morte certa. Os bombeiros da usina, sob comando do tenente Vladimir Privat, chegaram primeiro ao local. Ele e sua equipe se equiparam e foram em direção à fumaça, sem saber da explosão do reator. Quando Vladimir percebeu a dimensão do desastre, colocou toda a região em alerta e ordenou que todas as equipes ajudassem em Chernobyl. Vladimir e os bombeiros não sabiam que o dióxido de urânio explodiu nas hastes de combustível, incendiando o grafite radioativo e gerando fumaça tóxica. Isso liberava 20.000 Rmh do telhado e até 30.000 Rmh perto do núcleo, de 6 a 7 vezes a dose letal por hora para humanos. Para contextualizar, uma dose letal de radiação é cerca de 400 a 450 Roentgen Equivalent Man em pouco tempo. Esses bombeiros não tinham chance, pois todo o equipamento contra incêndio da instalação estava inoperante. Vladimir e os bombeiros Nikola Titanok, Vladimir Tishura, Nikolai Vashchuk, Viktor Kibanok e Vasily Gnitenko subiram ao telhado com as mangueiras. Usaram a escada de incêndio para jogar água no núcleo do reator, que já estava acima de 3.600 graus Fahrenheit. Não demorou muito para que eles começassem a sentir os efeitos da exposição à radiação, experimentando fraqueza muscular e vômitos. Relatórios apontaram que a radiação era tão forte que mudou a cor dos olhos de Vladimir, enquanto a autópsia de Titanok mostrou bolhas de queimadura em seu coração. À medida que mais bombeiros chegavam ao local, eles sabiam que estavam entrando em um reator nuclear em chamas e estavam cientes do risco potencial para suas vidas. Mas mesmo assim, seguiram bravamente, determinados a impedir que o fogo se espalhasse para o reator número 3. Notavelmente, os bombeiros conseguiram extinguir as chamas em poucas horas. Pela manhã, todos os incêndios estavam controlados, exceto o fogo de grafite no reator número 4, que levou quase 2 semanas para acabar. Mas a que custo? O primeiro bombeiro a morrer foi Vladimir Tishura, que recebeu uma dose estimada de radiação entre 1.140 e 1.340 Roentgen Equivalent Man. Ele morreu em um hospital de Moscou 2 semanas após o incidente. Vladimir Pravik, provavelmente o primeiro a ver o núcleo do reator do telhado, recebeu entre 1.420 e 1.620 Roentgen Equivalent Man de radiação e morreu 2 semanas depois. Ele recebeu postumamente o título de Herói da União Soviética. Viktor Kibanok, chefe de turno dos bombeiros de Pripyat, recebeu dose fatal de radiação entre 900 e 1.100 Roentgen Equivalent Man ao coordenar o combate ao incêndio nos telhados. Ele morreu 2 semanas depois e foi homenageado postumamente como Herói da União Soviética. Vasily Ignatenko foi o primeiro de sua equipe no telhado, ajudando a apagar os incêndios e impedir que chegassem ao reator 3. Mesmo enfraquecido pela radiação, ele levou 2 companheiros para baixo do telhado quando adoeceram.
Ele recebeu uma dose de 1240 a 1440 Roentgen Equivalent Man e morreu 17 dias depois em Moscou. Sua história inspirou a minissérie da HBO Chernobyl, de 2019. Nikolai Titanok foi o segundo bombeiro de sua equipe a desmaiar e precisou de ajuda para descer do telhado debilitado. Ele morreu 2 semanas depois em Moscou, após receber cerca de 1.300 a 1.500 Roentgen Equivalent Man. Ele foi o último dos primeiros socorristas a morrer por síndrome aguda da radiação e recebeu póstumamente o título de Herói da Ucrânia em 2006. 6 bombeiros expostos à maior radiação morreram semanas após a explosão, mas não em paz. As mortes por síndrome aguda da radiação causaram grave degradação interna e externa do corpo. O revestimento do estômago foi destruído, causando vômitos, diarreia sanguinolenta até 30 vezes ao dia, perda de sangue, desidratação e desequilíbrio eletrolítico. A radiação aniquilou a medula óssea deles, resultando na perda de glóbulos brancos vitais. Isso os deixou altamente vulneráveis a infecções graves e intratáveis, como pneumonia e sepsa. A pele deles teve queimaduras graves, bolhas, ulcerações, ficou inchada, vermelha e em alguns casos morreu e escureceu. Esses efeitos causaram colapso total do corpo, com náusea intensa, tontura, fadiga, febre alta e perda de consciência. Morreram de forma agonizante. Seus corpos estavam tão contaminados que foram enterrados em caixões de chumbo selados e protegidos por concreto para a segurança pública. Após o desastre, 24 pessoas morreram por trauma da explosão e síndrome aguda da radiação. Outros tiveram problemas de saúde a longo prazo pela radiação, elevando as mortes para 60. Mais de 30 anos depois, o número real de mortos do desastre de Chernobyl ainda gera muito debate. Agora, esse caso é totalmente insano. Anatoly Burgoski foi exposto a 2.000 a 3.000 Roentgen Equivalent Man mais de 4 vezes a dose letal e sobreviveu. Ele era físico de partículas no Instituto de Física de Altas Energias em Protvano, Rússia, criado na Guerra Fria para pesquisa nuclear. Ele trabalhou no Synchrotron U-70, acelerador de partículas que gerou o feixe de maior energia mundial em 1967. No entanto, eles não contavam com aquele feixe passando diretamente pela cabeça de alguém, que foi exatamente o que aconteceu. Em 13 de julho de 1978, Anatoly Burgoski, 36 anos, investigava uma falha no Synchrotron sem saber que o sistema de segurança estava desativado. De repente, ele viu um clarão que depois disse ser mais brilhante que 1000 sóis. Sem saber, ele pôs a cabeça no caminho do feixe principal de prótons. O feixe entrou pela parte de trás da cabeça dele, entregando 2.000 Roentgen Equivalent Man de radiação e saiu pelo nariz, totalizando 3.000 Roentgen Equivalent Man. Quase o dobro do que os bombeiros de Chernobyl receberam. Anatoly foi levado ao hospital, mas médicos e cientistas achavam que ele já estava condenado. Eles estavam errados. Apesar da exposição a doses fatais de radiação, Anatoly Burgoski não sentiu dor, mas isso não evitou danos. O lado esquerdo do rosto dele inchou muito. Em poucos dias, a pele exposta à radiação ficou cheia de bolhas e descascou. Os médicos viam claramente o trajeto do feixe pelo rosto, ossos e cérebro de Anatoly devido às queimaduras. Antes, os cientistas sabiam pouco sobre os efeitos da radiação concentrada em humanos, e os médicos achavam que Anatoly morreria em poucos dias. Ele não só sobreviveu, como ainda está vivo. Ninguém sabe por que Anatoly sobreviveu inesperadamente. Alguns pesquisadores sugerem que a energia nuclear concentrada pode ter tido papel. Na maioria dos casos de envenenamento por radiação, como em Chernobyl ou em Hiroshima ou Nagasaki, as vítimas foram expostas à radiação generalizada que afetou todo o corpo. Porém, é difícil testar essa teoria, pois Anatoly foi o único exposto a tanta radiação. Após o incidente, a pele de Anatoly se recuperou, mas as queimaduras deixaram metade de seu rosto permanentemente paralisada. O lado direito do rosto dele envelheceu, mas o esquerdo ficou igual desde 1978. O feixe de radiação atravessou o lobo óptico de Anatoly, responsável pelo processamento visual, e o lobo temporal, ligado à entrada e retenção sensorial, como linguagem, compreensão e memória.
Mesmo assim, Anatoly quase não teve prejuízo intelectual e concluiu o doutorado, e continuou sua pesquisa no Instituto de Física de Altas Energias. Ao longo dos anos, ele teve convulsões ocasionais e fadiga mental, além de ter perdido a audição no ouvido esquerdo. Mas ele permaneceu com uma saúde surpreendentemente boa, e recentemente estará comemorando seu 84º aniversário. Anatoly Burgoski muitas vezes foi considerado um símbolo da medicina de radiação soviética e russa. No entanto, ele raramente falou publicamente sobre seu acidente, provavelmente devido à natureza confidencial da pesquisa nuclear da Rússia durante a Guerra Fria. Demorou 10 anos para descobrirem o incidente. É uma história notável de sobrevivência que provavelmente nunca será repetida. Albert Stevens recebeu 300 rems de radiação por ano, totalizando 6.400 rems. O Projeto Manhattan foi um programa de pesquisa da Segunda Guerra Mundial para criar as primeiras armas nucleares. Foi liderado pelos Estados Unidos, com apoio do Reino Unido e Canadá. Um componente crucial dessa pesquisa foi o elemento radioativo usado na construção das bombas atômicas, o que resultou na exposição direta dos indivíduos envolvidos a ele. Para avaliar as possíveis implicações para a saúde, os pesquisadores realizaram experimentos em um grupo de 18 indivíduos, cuja idade variava de apenas 4 até 69 anos. Esses indivíduos foram internados voluntária ou involuntariamente em hospitais selecionados para os testes. Albert Stevens, pintor e decorador da Califórnia, foi um dos participantes desse estudo controverso. Ele foi internado no Hospital da Universidade da Califórnia, em São Francisco, com suspeita de câncer terminal no estômago. Ele foi selecionado para o experimento, principalmente porque os médicos acreditavam que ele iria morrer, o que levou à sua participação nos testes sem consentimento totalmente informado. Em 14 de maio de 1945, Stevens foi injetado com plutônio sem saber. Dias após a injeção, Stevens fez cirurgia para retirar possível câncer. No procedimento, o cirurgião encontrou grande massa ulcerada, já espalhada para baço e fígado, buscando evitar a disseminação do câncer. O cirurgião retirou metade do lobo esquerdo do fígado, o baço, quase toda a nona costela, vários linfonodos, parte do pâncreas e parte do aumento. A patologia pós-operatória mostrou que ele não tinha câncer, mas sim uma úlcera gástrica benigna com inflamação crônica. Stevens deixou o hospital sem saber o resultado da cirurgia. Nos anos seguintes, devido à injeção, ele acumulou cerca de 6.400 rems de radiação, com média anual de 300 rems. O limite regulatório anual de exposição à radiação para profissionais nos Estados Unidos da América é de 5 rems. Ou seja, Stevens enfrentou, anualmente e por toda a vida, exposição 60 vezes acima do limite seguro. Ele nunca soube que não tinha câncer, nem que participava de um experimento. Sua esposa e filha suspeitavam que ele era cobaia, mas acreditaram que o tratamento experimental contra o câncer funcionou para o resto da vida dele. Manhattan financiou testes de urina e fezes de Stevens, alegando estudar sua cirurgia de câncer e recuperação notável. Eles estavam verificando seus níveis de radiação. Albert Stevens morreu em 1966 aos 79 anos de doença cardíaca, sobrevivendo a muitos colegas do experimento. Ele morreu sem nunca saber a verdade. 9 anos após sua morte, os restos cremados de Stevens foram enviados ao Centro de Radiobiologia Humana do Laboratório Nacional de Argonne para novos estudos sobre os efeitos do plutônio. De forma perturbadora, suas cinzas nunca foram devolvidas à capela, onde foram inicialmente guardadas, deixando um legado preocupante de questões éticas em torno dos experimentos realizados durante o Projeto Manhattan. A verdade sobre os experimentos de radiação em humanos só veio à tona nos anos 1990, chocando o público e a família do paciente CAL-1, Albert Stevens. Acidente do núcleo demoníaco, radiação entre 1000 e 2100 rem. Na Segunda Guerra Mundial, o físico Louis Slotin atuou no Projeto Manhattan em Los Alamos, Novo México. Sob liderança de Robert Oppenheimer, Louis Slotin foi especialista em montagem e teve papel-chave na construção manual do dispositivo Trinity para o teste da primeira bomba atômica em julho de 1945.
Como Oppenheimer, ele passou a se opor ao programa nuclear, deixou o trabalho e retornou à vida civil. Em 22 de maio de 1946, nas semanas finais do projeto, Slotin apresentava as instalações a Alvin Graves, seu substituto, por volta das 15 horas. Em um laboratório, Graves identificou o conjunto crítico, chamado núcleo demoníaco. Esse conjunto era similar a uma bomba nuclear experimental e servia para testar com segurança a reatividade de um núcleo de plutônio. Graves nunca tinha visto o conjunto em ação, então Slotin se ofereceu para mostrar como funcionava. A demonstração consistia em posicionar duas meias esferas de berílio ao redor do núcleo e aproximá-las ou afastá-las, monitorando a taxa de multiplicação dos nêutrons no núcleo, levando-o quase ao estado crítico. Slotin preferia tirar as calças usadas para separar as esferas, usando apenas uma chave de fenda. Isso violou gravemente o protocolo de segurança, sobre o qual ele já havia sido alertado. Desta vez, a chave de fenda escorregou e uniu as duas esferas. O núcleo ficou supercrítico, gerando um clarão azul e uma forte onda de radiação de nêutrons. Slotin agiu instintivamente, protegendo colegas ao separar rapidamente as esferas e interromper a reação em cadeia. Nenhum dos homens usava crachá dosimétrico, então as estimativas de exposição à radiação variam. Para Slotin, a exposição foi letal. Ele relatou gosto amargo imediato na boca e queimação na mão esquerda usada para separar as esferas. Ele vomitou sem parar a caminho do hospital e piorou rapidamente, com diarreia intensa, inchaço nas mãos, grandes bolhas e gangrena. 9 dias após o incidente, ele morreu devido à total desintegração das funções corporais. Graves, o segundo mais próximo do núcleo, recebeu alta dose de radiação, mas sobreviveu, ficando semanas hospitalizado com grave envenenamento. Ele morreu 19 anos depois de insuficiência cardíaca, menos de um ano antes do incidente Slotin. O núcleo demoníaco também matou o cientista Harry Daghlian em situação parecida durante uma demonstração do dispositivo. Após essas duas fatalidades, o núcleo foi derretido e o material foi reciclado para uso em outros conjuntos. Alexandra Litvinenko. Alexandre era um ex-membro da KGB russa que teve um desentendimento com seu superior, Vladimir Putin, por questões de corrupção dentro da agência. Depois de sair da organização, Alexandre criticou publicamente o serviço secreto russo e escreveu "Explodindo a Rússia, terror de dentro", alegando que agentes do Serviço Federal de Segurança causaram os atentados à bomba de 1999. Isso causou a Segunda Guerra da Chechênia e ajudou na ascensão de Putin. Em 2000, ele fugiu para o Reino Unido, alegando perseguição, e recebeu asilo. Depois, obteve cidadania britânica em 2006. Em 1º de novembro de 2006, Alexandre se reuniu com os ex-oficiais da KGB Andrei Logovoy e Dmitry Kovtan no Pine Bar do Millennium Hotel, em Londres. Logovoy foi guarda-costas do ex-primeiro-ministro russo Yurgu Gadar e depois chefe de segurança do canal de televisão ORT. Alexandre via os dois como contatos de negócios e amigos. Mais cedo, ele almoçou no Itsu, restaurante de sushi em Piccadilly, Londres, com o oficial italiano e especialista em energia nuclear Mario Saccaramella. Na reunião, Alexandre alegou ligação de Romano Prado com a KGB. Mario fazia parte de uma comissão que investigava a infiltração da KGB na política italiana e dizia ter informações sobre a morte da jornalista Anna Polukskhovaya. Ele também deu a Alexandre documentos supostamente ligados ao destino dela. Após os encontros, Alexandre voltou para casa e passou mal, vomitando e depois com diarreia sanguinolenta. Em certo momento, ele não conseguia andar sem ajuda e, com o aumento da dor, pediu à esposa Marina que chamasse uma ambulância. Em 3 de novembro de 2006, Alexander, sob o pseudônimo Edward Carter, foi internado no Hospital Barnet, norte de Londres, com diagnóstico inicial de gastroenterite. Quando piorou, revelou sua identidade aos médicos e disse ter sido envenenado. Em 17 de novembro, ele foi transferido ao Hospital University College, em Londres, para cuidados intensivos. Nos dias seguintes, seu estado piorou enquanto médicos tentavam descobrir a causa da doença.
Cercado por amigos, ele enfraqueceu e alternava entre consciência e inconsciência em seu leito de morte. Ele contou aos detetives que achava que o presidente Putin havia ordenado seu assassinato 3 dias antes de morrer. Alexander pediu que suas fotos fossem divulgadas, dizendo: "Quero que o mundo veja o que fizeram comigo." Sangue e urina de Alexander foram enviados ao Centro de Armas Atômicas do Reino Unido para testes de veneno radioativo. Na noite de 22 de novembro, antes de falecer, médicos de Alexander souberam que o veneno era polônio-210 confirmado por testes. No fim de 22 de novembro, Alexander teve falência cardíaca e morreu no dia seguinte. A autópsia mostrou ingestão de polônio-210 isótopo altamente radioativo. Roentgen Equivalent Man é a unidade usada para medir a dose de radiação recebida pelas pessoas mencionadas. Como Alexander ingeriu radiação, a medição é diferente. Ele recebeu cerca de 100 grays, sendo que a dose letal varia de 4 a 10. O funeral ocorreu em 7 de dezembro na Mesquita Central de Londres por causa do alto nível de veneno radioativo em seu corpo. Ele foi enterrado em um caixão de chumbo no cemitério de Highgate, norte de Londres, logo após sua morte. Londres emitiu alerta de saúde pública e pediu que quem teve contato com Alexander em 1º de novembro de 2006 se apresentasse para testes. Mário se apresentou, mas como não havia contaminação radioativa, foi descartado como suspeito. Os detetives encontraram rastros de polônio em datas diferentes ligados a Andrei Lugovoy e Dmitry Kovtan, confirmando que envenenaram Alexander. Eles tentaram envenená-lo 3 vezes antes de conseguir matá-lo. Eles colocaram polônio-210 no chá verde que ele tomou no Hotel Millennium. Ambos os homens então voltaram para a Rússia e nunca mais foram vistos. Curiosamente, Dmitry Kovtan supostamente morreu em 2022 de Covid-19, enquanto Andrei ainda permanece em algum lugar na Rússia. Então é isso por hoje. Obrigado por assistir, fiquem seguros e nos vemos na próxima vez.